muito obrigado mesmo. Você fique tranquilo, hoje o pessoal aí de Rio das Pedras está preparando, Rio das Pedras, a nossa congregação lá em Rio das Pedras, estão preparando um almoço, tem uma feijoada, olha que bênção, uma feijoada especial para você poder aí tirar aquela soneca à tarde, sai, come a feijoada, tira a soneca, 4 horas da tarde você acorda, vê o jogo do Mengão, aí está no G4, depois termina o jogo, vem correndo para o culto, olha, vai ser uma benção. Nós vamos ter o teatro aqui, equipe da Cíntia, olha gente, a peça está fantástica, li parte do roteiro, olha, vai ser um momento impactante, vai ser, Vitor? Vai ser benção? Você recomenda para o pessoal ver? Aí, ó, viu? Olha aí, ensaiou, estão ensaiando aí a mesa, então venham mesmo, negócio assim, super produção, gente, super produção, ó, brother, no chinelo, então hoje à noite orem mesmo para Deus abençoar, tocar, pessoas sejam salvas, transformadas no nome de Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias nesse texto que está aí. Peço graça e misericórdia que Deus venha falar com a gente. Gênesis capítulo 4, primeiro livro da Bíblia, a partir do verso 1. Todos acharam? Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. E disse ela: com auxílio do Senhor, tive um filho homem. Voltou a dar à luz, dessa vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passando algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel. Preste atenção nesse detalhe, né? O Senhor se agradou, o Senhor aceitou Abel. Aí depois, a sua oferta. Mas não aceitou Caim. Deus não rejeita a oferta de Caim. O problema não é a oferta, o problema foi o Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você não fizer o bem, não será aceito, mas se não fizer o mal, saiba que o pecado o ameaça à porta, e ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está o seu irmão Abel? Respondeu ele: não sei. Sou eu responsável por meu irmão? Disse o Senhor: o que foi que você fez, cara? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, ela não dará a você mais da sua força. Você será um fugitivo errante por todo esse mundo. Disse Caim ao Senhor: o meu castigo é maior do que eu posso suportar. Hoje me expulsas dessa terra e terei que me esconder da tua face. Serei um fugitivo errante por esse mundo, e qualquer um que me encontrar me matará. Mas o Senhor lhe respondeu: não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal, para que ninguém viesse a encontrá-lo, para que ninguém que viesse a encontrá-lo o matasse. Então Caim se afastou da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Vamos orar?
Senhor, está aí a tua palavra. Eu quero pedir que o Senhor tenha graça e misericórdia. Naquilo que eu falhar, naquilo que eu errar, naquilo que eu pecar, que o teu Santo Espírito, que é poderoso e aqui está, fale a tua igreja. Essa é a minha oração e eu creio no poder da oração. Amém e amém. Sabe, eu quero recomendar você que leia o editorial dessa manhã. Nós estamos vivendo uma palavra pastoral para a igreja, né? Então, que você leia, se você tiver um tempo, leia. Mas nós estamos vivendo uma época de muito ódio. Estamos vendo muitos cristãos com ódio, querendo vingança, gente com sangue nos olhos. Então, nós não podemos andar assim, né? O cristão, ele tem sim a capacidade de perdoar, de amar aqueles que fazem mal para a gente. E temos essa capacidade porque o Espírito Santo está em nós. Só por isso, não é por outra coisa não. Não é porque somos especiais não, é porque o Espírito Santo está em nós. E quando ele sai, a gente perde. Mas nós temos um desafio, uma luta intensa. Sabe, quando nós olhamos para a história do Gênesis, quando nós olhamos para o capítulo 6, para a tragédia que acontece no capítulo 6, sabe, quando Deus chega para Adão, para o nosso pai e para nossa mãe, nosso pai Adão e nossa mãe Eva, e chega e diz assim para Adão: Adão, que desgraça você fez. Que desgraça. Porque é isso, o pecado é uma desgraça. Desgraça com tudo, com todo mundo. E Deus fala assim para ele: cara, eu te avisei, se isso acontecesse, você vai experimentar o quê? A morte. Você não pode mais ficar aqui, vai experimentar a morte. Adão, o nosso pai Adão, a nossa mãe Eva, experimentam isso da pior maneira possível. Sabe, eles saem do Éden, eles tocam a vida dele, a palavra do Senhor diz que Eva teve filho, teve um outro filho, e eles estão tocando. E aquilo que Deus tinha falado para eles, eles experimentam da pior maneira do mundo. Porque a morte entra na terra não por uma fatalidade, não foi uma árvore, um trovão, caiu, a árvore caiu, pum, bateu na cabeça. Não, eles não experimentam a morte por causa de uma doença. Estava lá, desenvolveu lá umas células complicadas, tudo mais, um tumor, pum, morreu. Não. Sabe, a primeira morte, a primeira vez que a gente experimenta a morte é por uma tragédia horrível, um assassinato premeditado. Sabe, Adão e Eva experimentam isso da pior maneira possível. Esse texto de Gênesis 4 é como o Salmo de número 3, Salmo da tragédia. Davi lá se lamentando, chorando aos pés do Senhor, porque um filho foi assassinado. E um filho foi assassinado por um outro filho dele, que assassinou esse irmão, porque esse irmão violentou a irmã dele. É a tragédia que o pecado faz, vai entrando, vai destruindo a vida de todo mundo. Então Adão e Eva experimentam uma coisa terrível. Eles veem a morte, a inauguração, ela chegando, e o poder destruidor dela da pior maneira possível. Um assassinato num filho, planejando a morte de um irmão, matando, arrebentando. Nós temos a capacidade de fazermos qualquer coisa, porque o pecado está em nós. E nós nos esquecemos disso. E é interessante perceber que isso não é uma realidade para a gente, que nós não choramos pela conversão dos nossos filhos. Achamos que eles são bonzinhos, anjinhos. O Davi diz: em pecado a minha mãe me gerou. Sabe, o pecado faz coisas terríveis. Eu acho que a coisa mais interessante, a melhor ilustração daquilo que o pecado faz com uma pessoa, eu acho que na literatura, quem melhor ilustrou isso foi o Tolkien, com a saga do Senhor dos Anéis, mostrando, e eu sempre falo isso aqui, mostrando o que era um hobbit bonitinho, entendeu? Bonitinho,
bacaninha, fazia as coisas legais, e um dia que ele se encontra com o pecado, no que ele se transforma. Porque o Sméagol, ele nem sempre foi Sméagol, ele era um hobbit. E ele vai se destruindo, e ele vai destruindo outros. Então Tolkien mostra pra gente. Sabe, eu quero que você preste atenção nesse filme que nós vamos passar agora. Preste muita atenção. A conclusão dessa mensagem está baseada nesse filme. Curtinho, mas preste muita atenção. Abra os seus ouvidos, leia a legenda. Preste atenção, abra o seu coração para nós ouvirmos e vermos esse filme. Está apagado aqui. I love the little white lie. I encourage the second glance at that girl. I hope you take that extra drink. One little compromise. Sometimes that's all I need. I am sin. I celebrate diversity. Man, woman, black, white, young, old, rich, poor, I don't care. I seek all equally. I devour all wholly. It doesn't matter who you are. I am going to kill you. I am sin. The younger you are, the quicker I pounce. And the older you get, the more traits I got. The more naive you stay, the easier I ensnare. And the wiser you are, the more sly I become. The stronger you get, the more I attack. I am sin. I'm not always easy to see, but that doesn't mean I'm not always around. I'm around every corner. I'm at your home. I'll be at your work. I'll be at your church. But you don't have to look for me because I'll find you. I am sin. You can't tell nobody about me. Besides, we got a good thing going. You travel, nowhere to go, and no one to turn to. You actually think people could forgive you? Don't worry, your secret's safe with me. I am sin. I sound good, I smell good, and I look good. Just when you think you've had enough of me, I draw you back in. Think you can break free from me? Don't be so sure. I am sin. Sabe, Chesterton diz algo bem interessante. Nenhum homem é de fato bom enquanto não souber o quão mal ele é ou poderia ser. Nós temos nos achado bons. Só que nós não temos ideia que nós não fazemos certas coisas porque o Espírito Santo está na gente. Se a Bíblia diz que aquele que chama o próximo de racá, tolo, besta, imbecil, já o quê? Matou? Não falta muito para a gente assassinar. Nós não temos mais noção disso. Se nós não soubermos o quão mal nós somos e o que nós somos capazes de fazer, nós não vamos lutar contra o pecado. Sabe, das pessoas mais santas que essa terra já viu, John Wesley, diz algo bem interessante. Ele diz o seguinte: olha, dê-me 100 pessoas que nada temam senão o pecado, que nada desejem senão a Deus, e eu
E eu abalarei o mundo. Abalarei o mundo. Sabe por que nós não temos abalado o mundo? O pecado tem sido um entrave. Sabe, é cristão sem autoridade. É cristão sem testemunho para os filhos, para os parentes. Não tem autoridade. É cristão que está chafundado no pecado. Não abala o mundo, não muda, a oração não vai, não tem, sabe regra, sabe conceito, sabe doutrina, sabe ortodoxia, mas não tem unção. Esse mundo precisa ser abalado. E ele vai ser abalado por pessoas que reconhecem o seu pecado e buscam uma vida santa. Sabe, quando nós olhamos para esse texto de Gênesis, nós vamos ver um caminho de destruição, porque o pecado leva a um caminho de destruição, e esse caminho é apresentado nesse texto. Sabe, o autor de uma forma fantástica mostra para a gente o que o pecado faz, qual é o caminho que Caim toma, sabe, o caminho que ele faz. O primeiro caminho que Caim toma, que é o caminho que o pecado faz, é o caminho do rompimento. Você rompe, sabe, uma pessoa tomada pelo pecado, ela rompe com tudo e todos. Não importa o elo que tinha, o pecado quebra, dilacera, e você vê e diz assim, caramba, mas como que o Roberto fez isso? Mas como que ele foi para lá? Mas como? Porque o pecado faz isso, você rompe. Você rompe, você trai, você engana, você mente, você trapaceia. Sabe, porque foi isso que aconteceu lá no Éden, o rompimento, sabe, foi um rompimento a partir de Gênesis 3, verso 8 ao verso 19, atrás do outro. É um rompimento atrás do outro. Você diz que ama uma pessoa, no altar faz juras de amor, mas daqui a pouco esquece tudo. Por uma aventura. Sabe, tinha princípios, queria mudar o mundo, queria transformar o mundo. Não, esse emprego é para eu servir a Deus, é para eu adorar a Deus. Quando chega lá, vê a possibilidade, é envolvido por tudo, rompe com princípios, com valores, com tudo. Adão, qual é a frase? Adão, Adão, onde estás? Adão, cadê você? Foge, foge da presença de Deus, rompeu. É o rompimento com o próximo. Que foi isso, Adão? Que desgraça foi essa? Como você faz isso? Não foi eu. Não fui eu. Foi ela. Sabe, o pecado tem disso. Ele rompe. Já falei isso para vocês. Outro dia estava com uma pessoa santa e não tem essa história do pecado, não tem. Olha, uma frase fantástica do pastor Domingos Aguiar. Deus não tem neto. Deus tem filho. Ou a gente olha para os nossos filhos e pede a conversão deles para o Espírito Santo, ou a coisa vai complicar. Estava outro dia, já tem alguns anos, conversando com uma irmã, uma pessoa santa. E ela estava na época, o filho, hoje está um galalau, mas na época estava lá com 3, 4 anos. Hoje está um galalau mesmo. Ele está por aqui, mas eu não vou citar não. Mas estava lá, era pequenininho, e estava lá conversando com ela, lá na sala, vendo algumas coisas. E daqui a pouco ele tem uma crise lá de flatulência, com efeitos sonoros e tudo. Eu olho para ele e falo assim, rapaz, aí ele, foi ele. Aí eu olhei para ele e falei assim, filho de Adão, como me acusa assim? E ela assim, meu filho, vocês acham que ela ensinou isso para ele? Vocês acham? Eu conheço a pessoa, você acha que ela ensinou? Ô meu filho, quando você cair nisso, você fala que foi o outro. Não, tá lá a semente, tá lá. Então rompe com o outro, com o próximo, rompe com a terra. A terra vai ser tua inimiga, você vai ser inimigo da terra e só quer explorar, só quer tirar, só quer. O caminho de Adão é o objetivo. O propósito da nossa vida, o objetivo. E nós vimos no vídeo, ele é sutil. Ele vem devagarzinho, sorrateiramente, vai te envolvendo. É como uma naja. Vai subindo, vai mexendo com a presa, tudo mais, quando se distrai, dá o bote.
Sabe, o objetivo da vida de Caim mudou. Sabe qual é o nosso objetivo? Todo o catecismo aí, tudo que a gente tem como doutrina, toda sistemática, sempre quando vai tratar essa questão do objetivo do homem, traz isso aí, está lá, o objetivo do homem é a glorificação de Deus e a comunhão com Ele. A gente perde o objetivo de vida, perde. Você vê aí uma cristandade hoje que não tem missão, vive no máximo para a manutenção. Mas não tem mais missão, não impacta a vida de ninguém, não transforma ninguém. Por quê? Porque o pecado ele vai tirando a nossa missão. Os nossos objetivos passam a ser outros, as nossas metas são outras, os nossos sonhos são outros. Sabe, Caim perdeu o objetivo de vida. É bem interessante olhar para o texto e Deus chega e fala assim: Caim, o problema não é o que você está fazendo. O problema é que, olha, o scan passou, você entrou aqui no aparelho da tomografia, cara, e tem uma doença aqui, cara. O problema é você. Sabe, o verso 4 diz o seguinte: olha, Caim, o pecado está, o quê? A tua porta, domina isso, domina isso. C.S. Lewis diz uma coisa bem interessante sobre a vida do cristão, porque ele vai afirmar no cristianismo puro e simples. Aí, Rosali está lendo o cristianismo puro e simples. Ele vai afirmar o seguinte: só o cristão tem liberdade. O cristão tem como dominar o pecado, porque se verdadeiramente o Filho do Homem, então a gente alcança o objetivo da vida. O outro caminho que Caim pega é o caminho do controle. Sabe, ele acha que ele pode fazer. Não é bem interessante olharmos a profissão do Caim. Caim, ele é o quê? Qual é a profissão dele? Lavrador, agricultor. Força do braço. É bem interessante que hoje nós falamos da caminhada pastoral, mas a profissão de pastoreio nunca foi bem vista. Não é à toa que quando os céus se abrem e os anjos vêm, eles fazem questão de se apresentarem e lançarem as boas novas a quem? Aos pastores que estão na cidade? Não, gente. É gente da ralé. Caim tinha uma boa profissão. Ele tem o controle. Ele sabe se amanhã vai chover. Ele não faz chover, mas ele sabe porque ele entra no Google e sabe se amanhã vai chover. Então ele controla a vida dele, ele tem o controle. Sabe, ele tem controle da garagem, ele tem controle do ar-condicionado, ele tem controle de tudo. Ele acha que manda e faz. Sabe aquela coisa que a gente diz: não, eu uso cocaína, mas é socialmente. Sabe, eu uso, mas é socialmente. Eu bebo, mas é socialmente. Isso é o Caim. Sabe, o controle, ele destrói. Deus não te chamou para controlar a tua vida. Ele te chamou para governar a tua vida. Sabe por que nós falamos que nós somos escravos dele? Porque ser servo não é ser escravo? Porque a gente está falando: olha, eu não quero mais controlar a minha vida. Mas eu quero te falar uma coisa: se Deus não controlar a tua vida, não acho que é você que controla. Sabe, meus irmãos, tem muita gente controlando a sua vida. Você acha que você tem essa liberdade que você pensa que tem? Foi você que escolheu o teu nome? E você escolheu essa profissão porque você acha que olhou e falou: ah, foi. Começa a fazer um checklist aí da tua vida. Vê quantas pessoas foram te influenciando, tudo mais. Por que vocês não percebem? Quando a gente entra no mercado, por que não tem relógio em mercado, em shopping, gente? Deus do céu, coisa do cão. Para a gente ficar ali comprando e a gente acha: não, eu entro lá e saio rapidinho. Sai nada. Por que o chão de supermercado é liso, de shopping é liso? Você andar devagar, ficar olhando para as vitrines.
Sabe por que você entra lá no oráculo e está lá e acessa o Google e não sei o que, e você bota lá tênis Gel Caiano número 17. Agora você, toda vez que entra lá, aparece lá uma propaganda, Gel Caiano número 17. Aí você diz, fui eu que escolhi esse negócio. Ou você dá o governo da tua vida para Deus, ou esse mundo vai te controlar. O demônio vai te controlar e o pecado vai te dominar. Isso aí foi triste na vida de Caim. O mérito. Sabe, nós temos hoje uma cristandade que crê no mérito. Uma cristandade meritória. Uma cristandade que não entendeu o que é graça. Uma cristandade que não entendeu que o primeiro a inaugurar o céu, cortar a fitinha lá, chegar lá na inauguração, estava lá uma fila enorme, Abraão, Isaac, Jacó, Davi, todo mundo esperando a obra da redenção, todo mundo esperando a obra do Calvário, e tem uma cristandade achando que é pelo mérito. Sabe quem é o primeiro a entrar naquele negócio lá, gente? Um bandido, um ladrão transformado. Hoje mesmo estarás comigo no meu reino. Sabe, Caim, pela profissão dele, achava que ele podia. Sabe, é uma cristandade que não se curva falando assim, ora por mim, tem misericórdia, olha, eu estou precisando. É uma cristandade que não assume a sua fraqueza. É uma cristandade que você pergunta, e aí, está tudo bem? Não presta contas a ninguém, vive leve, livre e solto, achando que vai enfrentar coisas aí tranquilo, não tem vida comunitária, não sabe o que é viver em comunidade, porque não sabe o que é prestar conta, quer viver pelo seu mérito. Eu quero te falar, meu amigo, que esse é um caminho de desgraça. Sabe, o Caim não conseguia mais viver assim. E aí ele, caminho desgraçado, ele planeja o assassinato do irmão. É premeditado. Deus já alertando ele. E ele vai lá e mata. Sabe o que completa o caminho do mérito? Depois do rompimento, depois do mérito, quem sabe o que? É inferno. Sabe, o apóstolo Paulo, ele vai falar essa coisa de uma vida fora do propósito de Deus, uma vida de inferno. Sabe, Caim começa a viver uma vida de inferno, porque a terra se torna um inferno para ele, a família dele se torna um inferno, a vida dele passa a ser um inferno. Sabe, meus irmãos, tem caminhos que para o homem parecem bons, mas são caminhos de inferno. Sabe, inferno, mais do que um lugar, inferno é a falta de uma pessoa. É triste olhar o verso 16, quando o texto diz, então Caim foi para longe da terra dos pais dele. Caim foi para longe do Senhor, se afastou do Senhor. Sabe o que é inferno? É uma vida afastada de Deus. Tem cristãos hoje que estão em campos de concentração. Como nós ouvimos ano passado aqui, o testemunho da Ellen, em contêineres no meio do deserto, enfrentando temperaturas de 50, 55 graus, com queimaduras, sofrendo. Mas você pergunta para esses cristãos, você está no inferno? E tem hoje uma cristandade que está em cobertura, que está isso, que está fazendo aquilo outro, e vive um inferno. Inferno não é um lugar simplesmente. Sabe por que o céu é céu? Não é porque lá tem um ar-condicionado, com uma temperatura ambiente,
um louvor lindo eternamente, um banquete que não falta nada, como nosso pastor diz, um lugar que não está em crise. Sabe por que o céu é céu? Porque Deus está lá. Tire Deus do céu e o céu se transformará. O inferno é inferno não é porque lá é quente, que tem um lá. Não, o inferno é inferno porque Deus não está lá. A vida de Caim se transformou no inferno. Provérbios, capítulo 14, verso 12. Eu quero que você abra e leia esse texto. Quero que alguém fique de pé e leia esse texto. Um homem fique de pé e leia esse texto. Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele conduz à morte. Sabe, Caim achou que aquele caminho era o caminho direito, mas foi um caminho que o conduziu à morte, à destruição da vida dele, da vida da família dele, da vida de toda aquela terra. O pecado faz isso. Ele nos leva para um caminho de morte. E tem cristão que não está percebendo isso, que isso está diante dos olhos. Todo mundo está vendo. Largue. Sabe, meus irmãos, algumas palavras finais. Cuidado com o pequeno passo. Lembra do vídeo? Fique tranquilo. Eu começo devagar. É um flerte. É uma negociata. É um abrir mão de uma coisa pequena. Sabe? Lembram lá do Tropa de Elite? A explicação para a entrada da corrupção. Quem corrompe para uma boa causa, para o batalhão, vai corromper para a família. Começou. Cuidado com o pequeno passo. Cuidado. Cuidado com o primeiro passo. Sabe, quem trabalha com NA, tive muito tempo com NA e AA, há uma regra lá. Evite o primeiro gole. Evite o primeiro gole. Evite experimentar. Evite. Sabe, cuidado com a pluralidade. Cuidado. Esse mundo que está aberto, que diz assim, não, tudo é assim, tudo é normal, é assim mesmo, agora é assim, não tem como voltar. É normal, porque todo mundo está com chikungunya, é normal ter chikungunya. Porque todo mundo está com dengue, agora é normal ter dengue. Nós não podemos aceitar. Nós não podemos. Nós temos que falar o seguinte: não importa o que diga, não importa o que a sociedade aponte, não importa o que governos aponte, não é normal. Nós não aceitaremos, não é normal. Não é normal. Mas hoje está assim. Não é assim mesmo. E eu vejo pais cristãos aceitando. Sabe, eu vejo gente cristã falando, no século 21, nós não podemos mais acreditar nisso. E eu vejo pais negociando com seus filhos, aceitando. Cuidado com a mutação do vírus. O vírus muda. Ele muda. Sabe, quando mais você acha que adquiriu, que desenvolveu um antídoto, ele muda, o vírus muda. Ele vem de uma outra forma, ele vem de uma outra maneira, ele vem, ele está aí, ele está num processo de mutação. Cuidado com o vírus. Sabe, cuidado com suas fortalezas. Como eu vejo cristãos caindo naquilo que eles eram tão fortes, falavam tanto. Cuidado.
Cuidado com suas fortalezas, porque o vírus, ele derruba a fortaleza. Quantos cristãos, servos do Senhor, sabe, tem um documentário na HBO, um documentário muito triste. Se você tem o HBO Go, Play, perdão, não, acho que no HBO é HBO Go, você tem lá um documentário, você bota lá Ted Hargard. Ele foi líder do maior segmento de evangélicos. A igreja dele era uma igreja grande, sei lá, 40 mil pessoas, mas ele era líder não de uma denominação, mas de um movimento de cristãos ali no sul dos Estados Unidos que tem mais ou menos 30 a 35 milhões de pessoas. E o documentário começa mostrando Ted Hargard entrando num estádio lotado, ele pregando, ele andando com um carrinho de golfe, que é tanta coisa, é tanto passo, e andando. E depois vindo o escândalo. O documentário começa com essa cena. E o final da vida de Ted Hargard, e ele vai falar uma coisa impressionante. Ele vai falar, quando essa desgraça começou na minha vida, eu achei que eu poderia enfrentar. Eu criei uma fortaleza e eu achei que eu poderia enfrentar. Não pedi ajuda. Cuidado com as fortalezas. Sabe, não segregue o vírus. Não deixe o vírus lá. Não, ele está lá isolado. Não, está lá, eu estou olhando aqui para ele. Não, ele tem que ser eliminado. Sabe, estava conversando com uma pessoa que teve um problema sério conjugal, e mostrando para ele o seguinte, cara, se isso é um ponto de discórdia na tua casa, rompe com isso. Não, mas eu preciso disso. Cara, rompe mesmo, corta isso, se livra disso, joga isso para o quinto dos infernos, sai disso. O pecado pode até parecer bom. O pastor Márcio Valadão tem uma ilustração bem legal sobre pecado. Ele diz que pecado é igual ao bicho de pé. Oh, coisa gostosa, né? Tu já lembrou? Fica coçando aquilo, e coça, aí depois tira meio e coça, e vai coçando. Bicho de pé é assim, não é? E vai coçando, e daqui a pouco começa a sentir ardência, mas coçar é gostoso demais. Oh, coisa boa, e coça, e bota meio, e fica doido para tirar meio, tirar o sapato, coçar de novo. Quando você percebe que está em carne viva. Infeccionado. Pode parecer bom, mas é um caminho de morte. Deus fala para quem, cara, muda esse teu caminho. Quando Deus fala isso para ele, o que diz o texto, verso 3? O rosto dele se transforma. A ideia do Smigol com Tolkien é essa: você vai mudando, sua atitude muda, sua aparência muda, tudo muda. Como vencê-lo? Primeira coisa, sabe quando um adicto entra no processo de cura? Não é quando ele chega lá, oi, eu sou Roberto, estou aqui há 1 ano, 32 dias e tantas horas sem usar álcool, cocaína ou qualquer outra droga. O processo de cura dele não começou aí. O processo de cura dele começa quando? Quando ele reconhece que ele é doente. Sabe, o processo de cura começa quando você reconhece que é doente. Quando você reconhece que isso te domina. Quando você reconhece que isso não é só uma mentirinha, que você não tem só um problema com mentirinha, que tudo você inventa uma mentirinha. Alguém pergunta se está de dia, você não, está mais ou menos de noite, não é bem assim, sempre, ele está aí, você não veio, então eu até tentei, sabe, mentindo. O processo de cura começa quando você reconhece a doença. Reconheça. Fala, isso é um pecado na minha vida, eu quero tratar. Deus me ajuda. Eu reconheço, eu quero tratar. Sabe, não deixe dominá-lo, não permita, não fique negociando, arrebente mesmo com isso. Se você deixar, esse negócio vai dominar, vai tomar você, sabe, vai tomar.
Não deixe, pelo amor de Deus. Corte isso logo. Sabe, faça como José, saia correndo. Mesmo que você esteja nu, mas saia correndo. Sabe, não vá mais nesse lugar, não frequente mais esse ambiente, não entre mais nesse chat, não tenha mais esse número, arrebente com isso. Se for necessário, largue esse sustento. Confesse-o para Deus e para seu irmão. Na nossa série de disciplinas espirituais para as células da igreja, os estudos estão lá no site. Mas eu quero falar como foi abençoador as quartas-feiras aqui, porque cada pessoa que fez o estudo deu uma palavra aqui na quarta-feira. E a palavra do Pedro Henrique, eu sei que Pedro não gravou nada, estava só aqui babando, não gravou nada. Você tinha que gravar aquele negócio aqui. Uma aula para a gente, 1 hora de aula sobre a disciplina da confissão. Resumindo para vocês o que ele me abençoou, a confissão faz uma cruz. Para cima é para quem? Para Deus. Para obter o quê? Perdão. Assim é para quem? Para o próximo. Para obter o quê? Tiago, capítulo 5. Para obter cura. Sabe, meus irmãos, a gente tem uma cristandade hoje que não confessa mais pecado, achando que isso é uma prática católica. Não, isso é uma disciplina bíblica. Confesse os pecados uns aos outros para que não haja enfermo no meio de vocês. Sabe, qual foi a última vez que você confessou pecado? Sabe o que isso mostra para você? Que você é como Caim, é autossuficiente, é mérito, eu posso. Sabe por que a gente está direcionando o líder de célula, todas as células, até as de casais serem células pares? Sabe por quê? Porque me diga qual foi a célula de casal que um homem chegou e falou: olha, eu quero confessar aqui que eu estou lá flertando com uma mulher lá no trabalho, vocês orem por mim, a Renata está aqui. Isso acontece? Por que a gente está indo para células pares? 2 células. É a mesma célula, faz o louvor junto, o lanche junto, mas na hora do estudo e do compartilhar, homens para um lado, mulher para o outro. Para a gente ter momento de cura no nosso meio. Para ter confissão, para falar assim: Roberto, como é que está a tua vida, cara? E aí, você está enganando alguém? Você está mentindo? Está roubando no trabalho? Está roubando folha chamequinha no trabalho? Pô, cara, para com isso. Entendeu? Você está falando lá no trabalho que você pega 3 ônibus e você vai a pé para o trabalho? Pô, faz isso não, cara. Entendeu? Faz isso não. Então é ali que eu chego e confesso. E digo assim: ora por mim, cara. Isso aqui tem sido uma luta. Sabe, um monte de liderança cristã que não tem um momento de confissão de pecado. É gente se achando poderoso, super-homem, mulher maravilha. Aí, quando chega, vai lá para o incaterês, que o negócio já deu metástase. Não é isso, irmã Vanessa? Já dominou o corpo. Mas se fizesse lá o tratamento no início, percebesse já, poxa, teria um tratamento. Sabe, fuja dele com toda a sua força. Não o alimente. Sabe, pecado não é Tamagotchi não, gente. Lembra que perturbação era aquele negócio de Tamagotchi? Os novos aí não sabem. Você tinha que alimentar aquele bicho todo dia. E ele só crescia, só crescia. E a minha pergunta para o pessoal que tinha Tamagotchi é o seguinte: esse cara é um latifundiário que ele só cresce, não produz nada. Para com isso. Para com isso de alimentar. Só vai crescer e vai te dominar cada vez mais. E por último, seja comunidade. Viva comunitariamente. Sabe o que é uma comunidade? Sabe o que é uma igreja? É um lugar onde feridos se curam. É uma comunidade terapêutica. Sabe, eu quero te falar que eu de 15 em 15 dias confesso pecado. Tenho lá uma pessoa que eu me encontro e ele chega: e aí, Roberto, como é que tá? Tá tudo bem? Ué, não é sempre assim? Tá tudo bem, ué. Melhor não pode, eu tô só subindo na tabela, tô bem.
Esse ano é um ano que promete, gente. Eu estou sentindo algo aqui no coração. Estou sentindo, eu falo, tá tudo bem. Ele diz, tá mesmo? Ele pergunta, e aí? E a Renata? Tá bem também. Ela não veio hoje de manhã, mas por quê? Vocês brigaram? Não, tá tudo bem. Entendeu? E o Samuel, tá tudo bem. E o trabalho? Pô, tá tudo ótimo, estou fazendo muita coisa, olha, uma benção. E aí, tá flertando com alguém? Não, olha, Deus me livre, estou só abençoando as pessoas, rapaz. E aí, e tá fazendo direitinho? E as finanças, como é que... tá tudo maravilhosamente bem. Aí ele sempre pergunta, nisso aí tudo, no que você está mentindo para mim? Nós precisamos. Viva comunitariamente. Você é um agente de cura, de transformação. Nós somos feridos que curamos. Sabe, meus irmãos, voltando lá à frase de John Wesley, se nós tivermos pessoas que tenham ódio, raiva do pecado, que amem a Deus intensamente, esse mundo, a zona sul do Rio de Janeiro vai ser abalada. Nós vamos transformar esse lugar. Nós vamos completar 55 anos. Nós podemos transformar, dar glória a São Conrado, mudar, mostrar um outro jeito de viver para as pessoas, um jeito de compromisso com Deus e com o próximo. O pecado tem impedido a gente, e vários pecados da omissão, o pecado da negligência, o pecado da vaidade, o pecado do egoísmo, sabe, o pecado de uma vida que só ostenta. Vamos confessar esses negócios, gente, para impactarmos, ganhar o vizinho de baixo. Você é a gente, é o pastor lá, é a pastora lá, ganhar o vizinho de baixo, o de cima, o do lado, o do outro. Não deixe que o pecado atrapalhe a sua vida. Eu quero te falar que não vale a pena. Eu não sei qual é o problema que você está vivendo, mas eu quero orar por você. E você sabe. E você sabe porque você não tem sido usado por Deus. Sabe, a palavra de Deus a Caim, eu quero partilhar com vocês. O Senhor disse a Caim: por que você se enfureceu, Caim? Por que seu rosto se transformou? Por que você está furioso? Se você não fizer o bem, será que não será aceito? Mas saiba de uma coisa, se você não fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Eu encerro com essa palavra. Ele está à porta, mas domine-o. Não vai. Domine. Eu quero orar com você, quero orar por você. Enquanto o Michel vem aqui, eu quero que você domine esse negócio. Se você quer isso, se ele tem te dominado, te tomado, fique de pé, meu irmão. Eu quero orar por você. Isso é uma decisão. Você não precisa revelar nada agora não, mas fala, ó Deus, eu quero mudar. Eu não quero pegar o caminho de Caim, não. Eu quero ser bênção. Não quero viver o rompimento, não. Eu quero ser um agente de transformação. Você quer isso? Levante que eu vou orar com você. Eu creio que Deus vai nos usar poderosamente para mudarmos a história da zona sul do Rio de Janeiro. Minha oração tem sido essa: Deus, toda a zona sul, dá glória a São Conrado. Essa terra que dizem que o evangelho aqui não tem vez. Eu creio que Deus está levantando-se um povo comprometido com Ele, que rompe com o pecado, que confessa, que não deixa o vírus dominar e diz, não, eu vou ser usado. Sabe? Uma pessoa sem pecado marca a vida de outras. Vocês vão ver isso essa noite aqui. Pessoas simples, uma reunião simples hoje, marcam a vida de quase 70 crianças e adolescentes, toda terça-feira aqui. Nós precisamos romper mesmo com o pecado. Deus, está aí um povo do Senhor,
Ó Deus, um povo que está falando, não, nós não queremos mais esse caminho. Nós não desejamos mais isso. Deus, nós não queremos ficar flertando com Ele. Deus, extirpa o pecado de nossas vidas, ó Pai. Nos dê força. Ó Deus, se for necessário, queremos correr nus, ó Pai. Largar tudo para trás, túnica, sair sem nada, mas queremos viver uma vida de liberdade, ó Deus, sem acusação do reino das trevas, sem acusação da consciência, gente livre, porque a tua palavra diz que o Filho do Homem nos libertou, verdadeiramente nós somos livres. Então vem, Santo Espírito, dá força a esses teus servos, a essas tuas servas aqui, gente que agora está chorando, gente que está falando, eu não quero mais essa vida, eu não quero mais essa vida, eu não quero mais falar mal de pessoas, eu não quero mais desejar ódio, ó Deus, pelo próximo, pelo meu marido, pela minha esposa, eu quero ser uma bênção, é gente que não quer mais mentir, é gente que quer acabar com esse flerte, com esse relacionamento que não é autorizado pelo Senhor, então vem, ó Pai, dá força para o teu servo e a tua serva, ó Deus, nós não pegaremos o caminho de Caim, nós rejeitamos isso, ó Deus, nós queremos, ó Deus, o caminho do apóstolo Paulo, ó Deus, cairmos, ó Deus, no caminho de Damasco, ó Deus, olharmos para o Senhor e falar, salva-me, ó Deus, salva-me da condenação, salva-me da desgraça, ó Deus, nós estamos estendendo as mãos, vem sobre nós, Santo Espírito, encha as nossas mãos, enche o nosso cálice, encha-nos, ó Pai, com a tua presença, ó Deus, que seja agora uma caminhada diferente, totalmente diferente, Deus, no nome de Jesus, nós pedimos por isso, ó Deus, cura, ó Pai, que o teu filho encontre, ó Deus, um confidente, uma pessoa do Senhor que a tua filha encontre, uma serva do Senhor, para ela se encontrar, para ela ser mentoreada, cuidar e ser cuidada, ó Deus, no nome de Jesus, e ele também, ó Deus, gente séria, ó Deus, não gente fofoqueira, mas gente séria, que ama, que ora, que tem comprometimento com a restauração, ó Deus, no nome de Jesus, que a nossa comunidade seja uma comunidade terapêutica, ó Pai. Ó Deus, aqui é o lugar sim, ó Deus, é a reunião de pecadores, mas pecadores transformados. Aqui não é a reunião dos perfeitos, aqui não é o encontro, ó Deus, daqueles que são especiais. Aqui é um encontro de gente que foi lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Então lava a gente, lava a minha vida, Deus, lava as minhas mãos. Ó Deus, eu penso mal, eu falo mal, Deus, tem misericórdia de mim, tem misericórdia, ó Pai, do meu coração que cobiça o que não é meu, ó Deus, desejo que não é meu, Deus, tem misericórdia, lava-nos, ó Pai, queremos, ó Pai, impactar essa terra, ó Deus, mas com o pecado não dá, então vem sobre nós, ó Pai, no nome de Jesus, amém e amém.